Medo de fantasma, de história de assombração, daqueles vídeos que geralmente os amigos ou alguma rede social sugere para você, geralmente na madrugada, quando você está sem sono, ou vai dormir, ou está morando sozinho, coisa do tipo, e fica arrepiado. Então, essas histórias são relatos que nós encontramos no mundo inteiro. Meu nome é Everton, você está aqui no meu canal hoje e eu quero falar com você sobre isso à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre esses fenômenos? A Bíblia tem algo a nos dizer sobre assombrações, relatos de aparições de pessoas que já morreram, fenômenos sobrenaturais ou até alguns ditos paranormais? Então, olhando as escrituras, claro, você não vai ter lá um manual explicando passo a passo esses fenômenos, mas temos textos ali e ideias ali que nos ajudam pelo menos a ter um norte com relação a isso. Então, em primeiro lugar, antes de prosseguir, eu queria lembrar que o mundo ele é poroso. Ele não é um sistema fechado, ele tem um poro, tem furinhos que fazem com que haja aí essa ligação entre realidades sobrenaturais e espirituais e realidades materiais, o mundo que vivemos. Geralmente os teólogos gostam de palavras como transcendência, imanência, coisas do tipo, mas simplificando mais a questão, o fato é, dentro de uma visão bíblica, nós temos aí realidades sobrenaturais, coisas que acontecem que vão além da explicação humana. Há sempre a tendência de ou ir pelo caminho cientificista, de tentar explicar todo e qualquer fenômeno sempre à luz da ciência e esquecer que a ciência ela é uma ferramenta fundamental nas nossas vidas, super importante, e eu sou um entusiasta dela, mas sei que ela é limitada, ela precisa admitir. Claro, quando eu falo ela, eu estou falando principalmente das pessoas que são mais apaixonadas ou aquelas que enxergam o mundo, tentam enxergar o mundo simplesmente pela ótica científica, mas há fenômenos que vão além da ciência, vão além das explicações. E o outro caminho que geralmente as pessoas buscam é um caminho mais místico, ou seja, de acreditar em tudo, em todos os fenômenos, pessoas que estão o tempo todo buscando ter contato com realidades sobrenaturais, com realidades místicas, como se diz na linguagem da ciência da religião, um contato com o sagrado ou com seres diferenciados. Você tem sempre esses extremos. Mas a Bíblia, ela nos traz ao equilíbrio, ela nos chama a ter uma visão um pouco mais pé no chão, sabendo que há coisas que nós vamos conseguir perceber, explicar melhor, e há coisas que não. O fato é que a Bíblia vai nos dar algumas pistas, algumas direções sobre isso, alguns textos bíblicos que trazem essas indicações para nós. Mas de cara, claro, a Bíblia é um livro sobrenatural, o próprio Deus é um ser sobrenatural, e aí na Bíblia nós vemos as figuras dos anjos, dos demônios, dos milagres que ali ocorrem e de coisas que Deus faz atuando na criação, que deixam claro para nós que esse mundo não é só matéria, não é só essa realidade mais sensível que nós podemos perceber. E aí é importante a gente pensar nesses detalhes. Então, alguns textos bíblicos, claro que assim, eu não vou colocar eles integralmente aqui, mas são textos que você pode verificar na sua Bíblia. Talvez o mais famoso que as pessoas sempre lembram é 1 Samuel 28, que é um capítulo onde o rei Saul, desesperado, já debaixo ali da ira de Deus por conta da sua desobediência, ele quer a todo custo ter contato com o profeta Samuel, que já havia falecido, já havia partido. E naquela cena de 1 Samuel 28, nós vamos ver ele procurando uma médium numa cidade ali, uns 5 quilômetros mais ou menos de distância. Ele mesmo havia lançado a lei proibindo que houvesse ali médiuns no território e punindo com a morte, inclusive, aqueles que fizessem isso, só que ele, naquele momento de desespero, ele acaba quebrando, inclusive, as próprias regras. E vai em busca dessa médium, dessa mulher, para consultar ali o mundo dos mortos e trazer o profeta Samuel para que ele pudesse buscar uma direção, uma orientação. Afinal de contas, apesar de todos os pesares, era muito forte ali na mente de Saul a importância do profeta Samuel na história do povo de Deus e durante um tempo até para o próprio
governo dele. E aí ele quer ter esse contato, ele procura essa médium, e de repente, nesse momento, essa espécie de sessão mediúnica, o profeta Samuel acaba realmente aparecendo. O texto vai nos mostrar que a própria médium fica assustada, o que dá a entender, segundo alguns comentaristas, que ela podia ser até uma charlatã e de repente se deparou com a realidade que ela não tinha controle. Pelo menos as entrelinhas ali do texto nos dá a entender que é um fenômeno que o próprio Deus permitiu que acontecesse. Então é um texto polêmico porque geralmente, principalmente no contexto brasileiro, que é muito marcado por conta do Brasil ser um país que tem um bom número de espíritas, fica para os comentaristas brasileiros aquele dilema. E agora? Nós estamos diante de uma sessão mediúnica, há apoio para as questões do espiritismo aqui dentro da Bíblia? Então, assim, ao meu ver, não. E aí, claro, nós temos vários outros grandes comentaristas bíblicos de fora do país que não têm esse dilema, porque lá é um outro contexto. E analisando esse texto de forma hermenêutica, usando a hermenêutica e a exegese, a boa exegese, o texto em nenhum momento dá a entender que aquele que aparece ali como profeta Samuel seria um demônio disfarçado, ou alguém que não fosse Samuel. Não tem como nós apoiarmos isso. Isso é uma inferência que é colocada no texto depois por alguns intérpretes. Então, talvez para você seja um pouco assustador. Nossa, ali era Samuel mesmo, que veio do mundo dos mortos para falar com o rei Saul. Ao meu ver, E seguindo a regra hermenêutica simplesmente ali no texto, também eu não vejo dúvidas e nem problemas com relação a isso. Primeiro porque é uma situação pontual. Deus permitiu aquilo naquele momento por uma razão específica que só Ele sabe. Ali não é um texto que está dizendo que nós devemos procurar consultar mortos ou coisa do tipo para poder saber alguma coisa da vida e da realidade. De forma alguma. Ali é um momento específico onde nós vemos a ação de Deus até usando o próprio erro de Saul, mostrando a sua soberania, pois a Bíblia nos mostra que Deus é o único que tem esse controle entre o mundo dos mortos e dos vivos. Quando a gente lê Apocalipse, nós vamos ver que Jesus é aquele que tem as chaves da morte e do Hades, que é traduzido ali como inferno. Então, só o Senhor tem esse controle, os demônios não têm esse controle, ninguém mais tem a esse ponto, mas naquele momento Deus permite. E ali a gente está diante de uma realidade interessante, mostrando essa questão, inclusive, da existência da vida após a morte, mesmo quando há separação da alma do corpo. Mas aí falar da morte seria cena para outros capítulos. E aí tem essa cena ali nas Escrituras, Isaías 34, verso 14, ali naquele trecho, quando tem uma maldição sobre Edom, ela fica desolada, o mato tomando conta, sem ninguém, ruínas completas, e vários trechos ali do texto nos mostram criaturas demoníacas habitando aquele lugar. A própria maldição também da Babilônia em Apocalipse mostra isso, que ficaria como um covil ali, uma habitação de demônios, de seres espirituais que são malignos, que assombram e perturbam a vida das pessoas. E em Marcos capítulo 6, 49 e 50, tem um relato, Jesus andando sobre as águas e os discípulos pensam estar vendo um fantasma. E aí Jesus diz, não, sou eu, não é nenhum fantasma que está aparecendo. Então essa crença já é antiga e esses relatos já são antigos justamente porque a realidade sobrenatural, ela não tem idade, vamos dizer assim. Então em todas as culturas tem relatos disso, pelo mundo afora. É algo assim que não tem como fugir de dizer que são casos isolados. Não, o tempo todo, como eu falei, a realidade sobrenatural está diante de nós. Então, existem sim fenômenos sobrenaturais, as pessoas podem ver coisas, ouvir coisas, enfim. É claro que aí há muito mais detalhes que as pessoas gostariam de saber, mas que a Bíblia não mostraria, e também porque a Bíblia não tem como propósito ficar tentando simplesmente satisfazer nossa curiosidade. Mas aí a gente percebe que a gente tem que buscar esse direcionamento. Então há essa possibilidade, essas histórias, boa parte delas são reais, não é uma ilusão, não é uma loucura da cabeça das pessoas. E essas realidades estão sempre diante de nós. Na perspectiva bíblica, nós não devemos andar buscando isso. Então a Bíblia, cristianismo e espiritismo rimam, mas são diferentes, são religiões diferentes, embora muitas vezes
o Espiritismo tente pegar alguns elementos, assim, dizer, olha, somos cristãos por isso e isso, mas aí também seria assunto para outros episódios. O fato é que, biblicamente falando, esses fenômenos são explicados dessa forma. E assim, outro detalhe importante da nossa cultura brasileira é que geralmente as pessoas elas se deixam levar muito por fenômenos sobrenaturais. E aí elas tendem a achar que aquilo é verdadeiro porque ela está vendo ali alguém falando, ou uma carta sendo escrita usando a letra da pessoa, ou um outro fenômeno onde as coisas se movem e tudo mais. E pode acontecer, mas a Bíblia nos mostra que nós sempre nos alerta com relação a gente não ficar muito entusiasmado, porque o fato de algo ser sobrenatural ou ter uma manifestação sobrenatural não quer dizer necessariamente que aquilo seja um fenômeno lícito, ou verdadeiro, ou permitido, ou que agrade a Deus. Porque a Bíblia nos ensina que há seres malignos como os demônios que podem enganar e podem se passar por outras pessoas. Isso também é uma realidade que está nas Escrituras. Né? Em 2 Coríntios 11:14, o apóstolo Paulo chega a dizer que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Né? Então, são seres que muitas vezes eles fingem ou se colocam como estamos aqui para fazer o bem e tal, quando na verdade são seres enganosos. E aí é que está a questão, né? Porque que garantia uma pessoa tem de que aquele espírito que diz ser aquele espírito é de fato aquele espírito? No caso dessa revelação bíblica do profeta Samuel, o texto bíblico, o narrador, o autor sagrado, ele já está nos dizendo e trazendo a diretriz da própria autoridade dada por Deus ali para nos indicar isso, mas em outras situações não tem como uma pessoa comprovar. E quem garante que aquele espírito que baixe numa sessão ou fale através de uma pessoa é de fato aquele espírito? Há um controle, ele pode provar isso, que garantia nós teríamos disso? Então, dentro de uma visão cristã e partindo dos alertas que a Bíblia dá, o fato de acontecerem esses fenômenos e tal não quer dizer de jeito nenhum que seja ali algo da aprovação de Deus ou que Deus se agrade naquilo e indique aquilo para nós de alguma forma. É importante a gente frisar isso. Então, se seres malignos podem se disfarçar, nós corremos um risco. A única forma de nos protegermos, sem dúvida, é buscando orientação, e a proteção do próprio Deus é nesse sentido. Então, claro, elas nos assustam porque nós somos falhos, limitados, estamos diante de uma realidade que vai além de nós. Mas a Bíblia também nos mostra que, ao termos Deus e conhecermos Cristo, nós somos protegidos e podemos ser direcionados, mesmo num mundo marcado por isso. Então, esses fenômenos são reais, essas situações são reais, mas nós devemos confiar no controle de Deus, na soberania de Deus, que nos guarda do mal. E nós podemos orar ao Senhor pedindo proteção, podemos orar ao Senhor para que proteja aqueles que amamos ou que direcione as coisas e faça a gente pensar e enxergar melhor algumas situações. Então, basicamente, essa é um pouco aí, né, de como as Escrituras nos ensinam sobre ou nos direcionam sobre essas questões. Elas são reais, elas não são ilusórias. Nós não explicamos as coisas apenas pelo ponto de vista da ciência, também não explicamos as coisas simplesmente pelo ponto de vista místico. E a Bíblia vem com essa direção para nós, justamente para a gente não cair no extremo nem no outro, mas confiar em Deus e nos direcionar por aquilo que Deus nos ensina. Então, na Bíblia, em nenhum momento somos orientados a buscar alguma outra forma, alguma outra fonte, não. Confiarmos na palavra, confiarmos em Deus, sabendo que Deus é aquele que é poderoso para limitar, direcionar e subjugar qualquer entidade, qualquer ser maligno ou sobrenatural. E graças a Deus por isso, que há essa proteção. E a Bíblia fala de seres como demônios e fala de seres como anjos, que são espirituais. No caso dos anjos, estão a serviço do Senhor. No caso dos demônios, estão sempre em oposição ao Senhor. A Bíblia mostra que Deus é sempre vitorioso e que os demônios atuam de forma temporária até o dia em que eles serão finalmente lançados no seu castigo final. E aí, então, nós viveremos uma realidade não mais marcada por seres malignos se aproveitando ou tentando nos
direcionar para o lado errado das coisas de Deus. Então, beleza, né? Se você gostou desse assunto aí, curta o vídeo. Se você gostou do conteúdo, curta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem uma galera boa que assiste, mas não se inscreve. Você se inscrevendo, você ajuda o canal. Você curtindo, você ajuda o canal. Então, se você quer ver esse conteúdo aqui crescer ou trazer mais conteúdos, né, aproveita aí. E se você tem algum relato dessas histórias aí, você pode comentar também aí no vídeo, deixa aí embaixo alguma história que você já ouviu, alguma experiência que você já passou. E é isso aí. Nos vemos na próxima. Assista os nossos outros vídeos. Valeu!